Sabatina. O evento está discutindo vários assuntos, a exemplo dos desafios para a educação inclusiva. Na coluna Educação na Cidade de hoje, a professora Rita de Cássia comenta o assunto. Professora, bom dia. Então, qual a importância aí desse congresso? Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Nós estamos até hoje, com o Congresso da ABET Brasil. Ele é um congresso que tem a finalidade de discutir práticas e inovações dentro da educação no Brasil. É muito importante que quando nós escutemos falar em inovação, em diversidade, saibamos inicialmente que esses conceitos fazem parte de um novo modelo educacional. Um modelo educacional em que as pessoas mais desfavorecidas, as pessoas de periferia, as escolas mais distantes, elas também tenham acesso à tecnologia. Para isso se necessita de condições, e o poder público está participando desse congresso. Nós temos a presença do ministro da Educação, nós temos a presença de secretários do governo do Estado, temos a presença de secretários de Educação Municipal, o que é muito importante desse evento. Então, se está discutindo internet de qualidade e acessibilidade a equipamentos. É importante que nós saibamos que essa discussão está também caminhando no Congresso Nacional através da criação de uma legislação que promova essa inclusão. Hoje nós vivemos no mundo da tecnologia e a pandemia, por exemplo, ela trouxe para a gente um dado muito impactante que todos nós, de certa forma, já sabíamos, mas que ela nos demonstrou de uma forma muito mais aberta. É o fato de que os alunos de escolas privadas que tiveram acesso à tecnologia de uma forma muito mais intensa, eles tiveram muito menor prejuízo educacional do que os alunos de escola pública que tinham dificuldade de acessibilidade, dificuldade de ter um pacote de internet, dificuldade de se ter um equipamento eletrônico para que ele pudesse, entrar em contato com as suas atividades, como um notebook, um tablet. Muitos deles entravam por um celular e compartilhavam com a família, o que precarizou muito o nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, esse congresso ele é visto do ponto de vista da inclusão digital, dentro de uma proposta muito positiva, mas tudo na vida tem dois lados, Então, qual é a preocupação relacionada a esse congresso? A preocupação dos educadores, principalmente os educadores que trabalham com modelos epistemológicos muito mais locais, ou com um processo de educação campesina, indígena, ou com metodologias muito mais voltadas para o cotidiano do aluno, é que ele termine também desaguando em uma discussão de precarização da educação com a supremacia do modelo online sobre o modelo presencial. E é muito importante que nós saibamos que o modelo educacional de qualidade, ele é predominantemente presencial, com um aporte online como forma de poder trazer o que a mais, uma adição a mais do conteúdo de sala de aula. Então, o Congresso da ABET Brasil, ele é um congresso muito interessante, ele precisa ser discutido, as questões da educação digital precisam ser discutidas, mas em momento algum, esse modelo educacional pode substituir o modelo presencial. Hoje, no ensino superior, nós já averiguamos que alguns cursos já podem até ter 40% da sua carga horária presencial trocada pelo online. E cada vez mais, dentro de uma propositura neoliberal de educação, a ideia da substituição do professor no presencial por esse modelo de educação à distância. E isso sim deve ser visto com muita desconfiança e com muita preocupação. Porque a educação, gente, não só é conteúdo. A educação também se faz dentro do estabelecimento desses entrelaçamentos relacionais, e a educação também pressupõe afeto, pressupõe a liderança do professor em sala de aula, essa perspectiva de direcionamento para o futuro. Então, não é um aspecto apenas em que você encontre um livro, um conteúdo rápido de uma aula online e decore aqueles conteúdos. Esse modelo educacional ficou no passado, nós não queremos o retorno dele, mas queremos a utilização da internet e dos conteúdos digitais como um aporte para nos auxiliar e ampliar as discussões de sala de aula.
Professora, a gente estava conversando ontem com um educador, né, sobre essa mudança, né? Alguns estabelecimentos educacionais já trabalhavam com essa questão de aula remota, com a tecnologia, enfim, alguns ambientes educacionais já estavam meio que preparados e preparando o seu corpo para aquilo ali. Quando chegou a pandemia foi mais fácil. Mas mesmo essas instituições, quando passaram por isso, alguns profissionais, eles não se adaptaram de jeito nenhum. E meio que já era previsto, porque tem aqueles professores ainda que têm até uma dificuldade para lançar nota, por exemplo, no sistema. Isso é para todos ou é preciso levar em consideração também o perfil desses profissionais? Renata, é importante que a gente saiba que em países que têm uma educação de reconhecida qualidade, como os países nórdicos, eles trabalham também dentro de uma perspectiva do online, mas é diferente daquilo que está sendo implantado no Brasil. O modelo brasileiro, ele prevê uma substituição gradual da sala de aula tradicional pelo EAD. Não é isso que vai acontecer nos países que têm uma educação de muita qualidade. O que é que eles fazem? Você tem a sua aula presencial normal e nessa aula você utiliza os recursos do online para poder dinamizar. Então você utiliza a gamificação, que é a utilização de jogos, você utiliza a filmografia, a produção de documentários, tudo isso trazendo para a sala de aula. E também utiliza isso, e as plataformas de ensino são muito importantes para isso, para as atividades de casa. Para não ter aquela tarefa escolar tradicional em que você abre os livros, abre os cadernos e ali responde. Então, isso serve como aporte a mais dentro da perspectiva de sala de aula. Da forma como está sendo estabelecida aqui no Brasil, a gente tem uma substituição. E aí a gente tem um panorama complexo. Inicialmente, você tem um não acesso à tecnologia histórica no Brasil. Eu acho que quem está aí, mais ou menos na minha faculdade, entre os 40 e 50 anos, sabe que nós tivemos um acesso à tecnologia de certa forma recente. É diferente, por exemplo, dessa geração de 20 anos, que já cresceu dentro do meio tecnológico. Entretanto, no Brasil, se sabe hoje que apenas 50% dos lares têm acesso à internet. Então, significa dizer que 50% dos lares brasileiros estão excluídos de um acesso. Então, a gente já tem um problema muito grave aí no que diz respeito à inclusão digital. E fazer uma substituição desse processo requer um estudo muito mais apurado e também a gente não pode menosprezar os aspectos psicológicos relacionados ao ensino-aprendizagem. Todo mundo acompanhou esse retorno ao ensino presencial, com alunos com crises de ansiedade, alunos com síndrome do pânico, pessoas que estão se cortando. Em relação ao docente, nós nunca tivemos um volume tão grande de docentes com adoecimento psíquico como nós estamos tendo agora. E o presencial, esse processo de relações, ele diminui o impacto dessas situações psicológicas. Outra coisa que chama muito a atenção é que a tela cansa. Então, nós não podemos ter a mesma quantidade de aula em número de horas. Nós tendemos a ficar dispersos, a fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. A gente sai abrindo aba enquanto a aula rola, e aí a gente fica disperso em relação àquele processo de aprendizado. Então, você tem a dificuldade tecnológica em relação a uma geração um pouco mais velha que não trabalhou com isso, historicamente, no seu processo de formação, e você tem uma dispersão muito grande, em geral, provocado por essas horas na frente da tela. Então, trabalhar com inclusão digital e tecnologia tem que ser uma coisa muito equilibrada, de forma que ela possa agregar valor à experiência de sala de aula e não trazer uma substituição que não vai funcionar. Então, os discursos são muito entusiasmados sobre a inclusão digital. E ela é boa, mas ela tem que ser utilizada da forma correta. Perfeito, professora. Obrigada, viu? Até sexta que vem, se Deus quiser. Muito obrigada, Mário, Renata, ouvintes da Rádio Cidade, e que nós possamos, né, utilizar esses aparelhinhos aqui ao nosso favor e não contra nós. Esse é o desafio. Um abraço, professora. Obrigado, minha gente, é complicado.